Se você tem dúvidas sobre a importância de você estudar e compreender também o Antigo Testamento da Bíblia e não ficar só no Novo Testamento, esse vídeo foi feito para você. Primeiramente, eu gostaria de convidá-los a pegar a sua própria Bíblia, seja ela física ou digital, e acompanhar a leitura dos versículos que eu vou repassar com vocês aqui nesse estudo. E aí vai também uma dica para você estudar a Bíblia. Tenha sempre esse hábito de ler a Bíblia, ler o capítulo, ou ler os capítulos que você vai ter no seu plano diário de leitura, e em complemento a isso, você buscar fontes. Hoje em dia tem muitos vídeos de YouTube, de pregadores, de teólogos, de estudiosos da Bíblia para você acompanhar e te ajudar no seu entendimento, no seu estudo. E outra dica que eu te dou é: não fique somente com a interpretação de apenas um teólogo, de um pregador, de uma pessoa que está fazendo o vídeo. Busque fontes diferentes para que você possa solidificar o seu entendimento, vendo diferentes interpretações, e como você vai estar também lendo, tire a sua própria interpretação daquele trecho que você está estudando, daquele capítulo ou daqueles capítulos, né? Depende do seu plano diário de estudo bíblico. É importante ter um plano diário, é importante ler todos os dias. É importante essa constância, tá? Então, por que o Antigo Testamento ele é tão importante quanto o Novo? O Antigo Testamento ele possui diversas profecias que se cumprem no Novo Testamento. Então é importante nós lermos, estudarmos e compreendermos e vermos essas profecias se cumprindo no Novo Testamento. Isso nos dá ainda mais esperança, isso fortalece a nossa fé, porque aquilo que foi dito através dos profetas e dos escritores bíblicos no Antigo Testamento, eles se cumprem no Novo Testamento. Eu vou repassar aqui algumas profecias que falam da vinda do Messias, da vinda de Jesus Cristo. Vamos voltar lá para Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Prestem atenção no verbo que é empregado aqui. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando nós estivermos um pouquinho mais na frente desse vídeo, falando do Novo Testamento, eu vou voltar nesse trecho. Presta atenção no verbo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E outra coisa que é importante de se destacar aqui. Deus fez tudo por meio da palavra. Quando você lê Gênesis 1, você vê Deus fazendo tudo por meio do verbo, por meio da palavra. Isso mostra a importância da Bíblia, que é a palavra viva de Deus. E também a importância de profetizar. Deus profetizou através do verbo e tudo se criou através da palavra de Deus. Agora nós vamos pular um pouquinho e vamos lá para Salmos, capítulo 2, versículos 6 a 7. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então aqui em Salmos 2, nós vemos claramente já uma profecia sobre o Messias, sobre a vinda de Jesus Cristo. Quando ele fala: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse é o decreto do Senhor que está no Salmos 2. E eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então é Jesus sendo constituído rei sobre toda a nação e sobre todas as nações do mundo. Isso está no Velho Testamento. É importante de se frisar. Vamos pular um pouquinho mais e vamos para Isaías, o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6.
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É importante notar que são mais de 300 profecias que estão no Antigo Testamento sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo não é obra do acaso. Ele foi profetizado mais de 300 vezes no Antigo Testamento. E isso é tão verdade que na época do seu nascimento já era esperado a vinda do Jesus. Já estava sendo especulada sobre a vinda do Messias naquela época. Né? Tanto é que existe uma brincadeira que havia um burburinho que Jesus ia nascer, que o Messias viria. Isso estava acontecendo lá na época do seu nascimento, na época do nascimento de Jesus. Então nós vamos ver agora a profecia se cumprindo. E eu vou citar 2 versículos de João. Evangelho de João, versículos 1. Desculpa. É o capítulo 1 do Evangelho de João, versículos 2 a 3. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós vemos que Jesus, aqui João está falando de Jesus. Jesus estava desde o princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Lembra do que eu falei lá em Gênesis 1, onde é usado o tempo no plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Jesus é o verbo que se fez carne. É a face de Deus, que é a carne, que é a voz de Deus. Então, Jesus é o Deus que nós enxergamos, é o Deus que nós escutamos, é o Deus que habitou entre nós. E é o homem, é o Deus que se fez homem para nos salvar. A minha interpretação é de que Jesus é a face de Deus que nós podemos ver. Eu não vou entrar aqui no mistério da Trindade. Isso daria vídeos e mais vídeos para falar do mistério da Trindade. Mas o fato é, Jesus estava desde o princípio com Deus. Então, na minha interpretação, Jesus é a face de Deus, é a carne de Deus, é o verbo de Deus que nós podemos ver, que nós podemos enxergar. Mas o mais importante não são as divergências de interpretações. O mais importante é o que nos une como cristãos. E o que nos une como cristãos? É o fato de que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. E também é o fato de que Ele vai voltar para nos resgatar. Da mesma forma que o Antigo Testamento aponta, profetiza sobre Jesus, e Jesus veio e a profecia se cumpriu, nós vamos ver em todo o Novo Testamento as profecias de que Jesus vai voltar. Então, se o que foi profetizado no Antigo Testamento se cumpriu no Novo Testamento, da mesma forma, as profecias da volta de Jesus que permeiam todo o Novo Testamento vai se cumprir. Essa é uma certeza absoluta para todos nós cristãos. Vamos ler alguns versículos que nos dão esperanças no Novo Testamento. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é bem famoso e é considerado um mini-evangelho, um resumo de todo o evangelho. Porque olha a esperança que ele nos traz, olha a mensagem forte que está nesse versículo. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Se deu para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que alcance a vida eterna. A salvação está ao nosso alcance, através da nossa fé. É isso que está dito aqui. Vamos agora para o capítulo 14 de João, nos versículos 9 e 10, e depois nós vamos para o capítulo 14, versículo 3, para complementar mais uma parte do que eu quero passar. Disse-lhe Jesus:
Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai? É uma pergunta, né? Que está lá em João capítulo 14, versículo 9. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. João capítulo 14, versículo 10. Olha como Jesus, ele é enfático ao dizer para Filipe que o Pai está nele e ele está no Pai. Ou seja, Deus e Jesus são únicos. Esse é o mistério da Trindade, são três em um. Deus é três, porque nós precisamos dessa divisão para nós entendermos toda a plenitude de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas eles são um. Ao mesmo tempo que são três, para nós compreendermos, eles são um. É o mistério da Trindade. Vamos agora para o versículo 3 do mesmo capítulo, João 14. João 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque onde eu estou, para que onde eu estou estejais vós também. Que esperança que isso nos traz, não é mesmo? Ele está preparando um lugar e ele vai vir nos buscar. Ele vem nos buscar. Vamos agora para o livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler aqui Atos 1, versículos 9 a 11. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E quando eles, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varãos galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Jesus veio para cumprir a profecia da nossa salvação. Em Adão, o pecado entrou no mundo e nós caímos. E nós precisávamos do perdão de Deus, porque o pecado estava em nós. Ele faz parte da nossa natureza. O pecado faz parte da nossa natureza desde a queda de Adão, lá em Gênesis. E para perdoar os pecados, para purificar, nós vemos em todo o Antigo Testamento o sacrifício de animais, o sacrifício de um cordeiro, que simbolizava o animal puro que morria em nosso lugar para pagar pelos nossos pecados. Mas Deus é tão bom que ele enviou o seu único filho, ele mesmo, Jesus Cristo, que se fez o sacrifício perfeito. Com Jesus não é mais necessário o sacrifício de nenhum animal, porque o sacrifício perfeito, o Verbo que se fez carne, o pão da vida, desceu para nos purificar na cruz. De modo que, eu vou ler agora Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Olha aqui a força da fé, de como a fé ela é suficiente para nos salvar da condenação eterna. Em Adão nós caímos, mas em Jesus Cristo nós somos salvos. Na fé em Jesus Cristo, na crença em Jesus Cristo, se nós crermos e formos batizados, nós seremos salvos. Vamos pular agora lá para o final da Bíblia. Apocalipse. Eu vou ler agora o capítulo 21, versículos 4 a 6. Então, lá em Apocalipse 21, depois de Deus lançar o seu juízo sobre Satanás e sobre todos aqueles que não creem em Jesus Cristo, olha só o que acontece. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou:
Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aleluia! Nós vimos a profecia que está em todo o Antigo Testamento se cumprir em Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador. E hoje nós temos essa nova e eterna aliança. Nós precisamos crer, nós precisamos ter a fé de que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador para nós sermos salvos e nos libertar e nos livrar da morte eterna. E ele mesmo nos disse que irá voltar para resgatar todos os que nele creem. E esta profecia, ela está muito próxima de se cumprir, como nós vemos em todo o Novo Testamento e como nós vemos aqui em Apocalipse. A profecia perfeita se cumprir, onde nós todos iremos estar eternamente com Jesus Cristo, salvos em um novo céu, em uma nova terra, transformada pelo próprio Jesus Cristo, que é Deus. E se você gostou do vídeo, se você entende que esse vídeo foi importante para o seu aprendizado, eu peço que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Nós vamos preparar e compartilhar mais vídeos sobre aquilo que eu estou aprendendo, que eu estou compreendendo da palavra que eu quero compartilhar. Isso não pode ficar somente comigo. Isso é uma dica para vocês também. À medida que vocês vão aprendendo, não represem esse conhecimento da palavra, compartilhem. Mas eu reforço também. Tenha a sua própria Bíblia, tenha o seu próprio plano de estudo, tenha a sua própria interpretação. Tem um versículo bíblico que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma vez que você conhece, você nunca mais vai ser enganado na fé.